E aí, informados, estou fazendo esse vídeo para responder as perguntas, os comentários que vocês fizeram no meu vídeo. E a produção vai falar e eu vou responder. Chique, né? A, pro- a produção. Então vamos lá, produção. Fátima Violeta comentou: espíritos andam por aí, uns do bem, outros nem tanto. Bons atos e pensamentos ajudam a atrair a ajuda de bons espíritos. É, bom, como eu já tinha dito no primeiro canal na primeira vez que eu fiz o vídeo, eu sou cristã. Então, assim, a Bíblia fala sobre o bem e sobre o mal, né? Então, eu acredito que existe espíritos ruins e espírito mau. E que tem espírito que ajude a gente, na minha concepção, o Espírito Santo de Deus. E assim, não quero ofender a religião de ninguém, que cada qual acredita no que acha que é certo, né? Afinal, nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, que espírito possa ajudar, livrar você de alguma coisa, sim, pode ser. Sendo vindo da parte de Deus, pode me ajudar, com certeza. Segunda pergunta. Regina Castro comentou: talvez por ter alguma mediunidade e mais contato direto com a morte proporcionou essa aparição. Gostei muito do relato, está ótimo. Valeu, Regina, gostei, né, do seu comentário. É sempre bom a gente saber que assim, a pessoa gosta do que a gente faz, né? Então, assim, é, como eu já disse, eu não acredito muito nessa questão espiritual, na questão de ser espírita, né? Mas nós sabemos que o sobrenatural existe e eu acredito que isso seja um dom de Deus, né? Porque Balaão, quando foi entrar lá na cidade, que Deus queria que ele fosse fazer o que Deus mandou ele fazer, a jumenta estava vendo o anjo lá com a espada de fogo e Balaão começou a chicotear a jumenta, querendo que ela fizesse o que ele queria, né? E ela chegou a falar com Balaão. Então, assim, eu acredito sim que tenha pessoas, espíritos, e que animais veem, né? As pessoas dizem que animais veem, mas eu não acredito que em mim seja mediunidade, não. Eu acredito mesmo que seja um dom de Deus, né? Então, mas valeu pelo seu comentário, gostei. Fica ligado no nosso canal que vai ter coisa melhor. Cecília Rassi comentou: gosto muito de ouvir relatos. O de hoje em específico é intrigante. A Emécia parece ser uma pessoa do bem e tem uma mediunidade aflorada, mas, pelo seu estado de medo, acabou por atrair um ser que lhe passou uma sensação muito ruim. No mais, creio que, já como dito em outros comentários, vigiemos nossos pensamentos e ações, pois atrairemos o bem. Como é o nome da gata? Cecília Rassi. Olá, Cecília. Você falou muito bem. Segundo as pessoas falam, né? Muitos teólogos, muitas pessoas que estudam muito, que a gente atrai as coisas. Ou seja, se você é uma pessoa que atrai coisas boas, a gente atrai coisas boas. E o medo em si faz com que a gente atraia mesmo coisas ruins. Porque muitas vezes eu não sei, eu já deixei, qualquer dia desse eu vou fazer um relato falando sobre isso. Há um tempo atrás eu tive problema com síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas que geralmente tá dando nas pessoas. E eu fiz um teste e eu senti que aquilo vinha de mim, de dentro de mim, que era um medo contido, né? Então, eu como uma boa cristã, eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo e nem de covardia. Então, assim, pela nossa fé, nós temos que vencer aquilo que nos traz medo. Você tem medo de voar, de avião, você tem medo de água, de profundidade. Então, a gente tem que enfrentar isso aí. Quando eu tive síndrome do pânico, eu fiquei no meio do trânsito parada, com medo de andar. Então, assim, eu não ficava em canto nenhum, eu sentia até qualquer zoada me incomodava. Então, assim, Deus. Eu mesmo tomei uma decisão. Eu sei que Deus me ajudou, claro, né?
que eu tenho essa fé, que Deus me ajudou. Mas eu acredito sim que a gente atrai coisas mesmo. E quando eu decidi por mim mesma e abaixo de Deus, não querer mais isso para minha vida, eu, graças a Deus, até hoje, eu tenho resistido, né? Deus tem me ajudado a resistir. Muito obrigada pelo seu comentário. E eu vou fazer sim mais vídeos e a gente tem muitos relatos para contar. Obrigada. Mais outra produção. Gisele Ferreira disse: Nossa, sinistro, mas fiquei curiosa para saber o que a entidade sussurrou no ouvido dela. Sinistro mesmo, amiga. Essa é a palavra, sinistro. E Jane, Gisele, né? Ferreira, né? Gisele Ferreira, né? Vocês me desculpem porque eu tô começando esse negócio agora e eu tô assim meio desorientada da minha vida, mas vai dar certo. É assim, eu senti que ele sussurrou no meu ouvido. E eu vou falar pra vocês. Porque no dia do relato que eu contei pro professor Daniel, eu tava tão ansiosa pra contar o relato que eu acabei não dizendo o que foi que eu escutei. Mas eu sei o que é que ele disse. A voz, o espírito, o ser, a entidade, como vocês querem chamar, o que ele sussurrou no meu ouvido era que eu não ia conseguir. Eu não sei o que até hoje ele deve estar pelejando, né? Mas maior que está em mim do que o que está no mundo. Então, assim, eu acredito que era uma coisa sobrenatural que ele queria tirar a minha paz naquele momento, me afligir, me deixar, me desestruturar, né? Porque eu já estava frágil, né? Tinha saído de um pós-operatório. Mas, enfim, valeu pelo comentário e fica ligado aí que a gente vai ter mais coisas legais para contar para vocês, tá bom? Geraldo Boldrin disse: A mesma visão 2 vezes, sinistro. Até achei na primeira experiência que pudesse ser uma paralisia do sono. Eu já tive algumas vezes e é extremamente desagradável. Mas e aí, a mesma visão em situação diferente? Gostaria de saber se as visões se resumiram a uma entidade só. Valeu, Geraldo, por deixar seu comentário. Muito obrigada. A gente está gravando esses vídeos muito depois daquilo do vídeo, né? Do primeiro vídeo lançado. Mas quero dizer para você que sim, a entidade era a mesma. E não foi só uma vez que eu tive experiência, né? Você viu duas que eu contei numa coisa só. E tenho mais relato para contar com esse mesmo espírito que eu já vi em outros cantos. E sim, é uma coisa muito sinistra, assim. Eu acredito que seja o espírito da morte. Mas fazer o que, né? A gente pede força a Deus, né? Como eu falei no vídeo, há coisas que a gente só vai entender quando chegar do outro lado. Espero em Deus que seja no céu, né? Porque eu não tô afim de ir pro inferno. Próximo comentário. Último comentário. Fernando José disse: Eu acho que a Dona Maria tem sensibilidade aguçada para ver além. Nem sei se essa área em que ela atua é apropriada para ela, pois as situações limítrofes da vida e morte são mais presentes em hospitais. É verdade. Não gostaria só de o nome dele, porque eu Fernando José. sou pessoa de idade. Fernando, é assim, você falou certo. Muitas vezes eu pensei em desistir do meu emprego, porque eu estava em situações que eu via determinadas coisas e não podia falar. Ontem, hoje é 30, hoje é primeiro, 2, hoje é 2 de julho. Estou gravando esse vídeo aqui à noite e no dia 29 eu pedi um paciente e eu sabia que ele ia morrer. Eu cheguei na casa dele e eu senti que ele ia desencarnar, fazer a passagem dele. Então, eu perguntei a ele se eu podia orar por ele, ele disse que sim. E eu fiquei feliz por isso, porque naquele momento da angústia que ele estava passando, eu consegui fazer a confissão dele, né? Perdoar os pecados, né? Como manda a palavra de Deus, para quem é crente ou não crente, católico ou qualquer outra religião, a gente sabe que a Bíblia é nossa bússola, né? Então, assim, na hora da morte a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus. E eu, graças a Deus, eu consegui interagir com ele antes da morte. E logo depois ele foi hospitalizado e faleceu. E fiquei triste, porque era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo. E infelizmente essa foi a área e essa foi a porta que Deus abriu para mim.
E só depois de muito tempo foi que eu vim entender o porquê que Deus abriu essa porta para mim. É justamente para isso, porque, como vocês disseram, como eu tenho um dom, né, aguçado, e são coisas assim que eu vejo, que eu sinto, depois eu fico muito mal, é como que algo sugasse minhas forças, mas eu acredito que Deus me deu esse emprego justamente por isso, porque para mim ter a oportunidade de saber que tem alguma coisa ali que eu posso fazer no final por aquela pessoa que tá ali, né? E é isso aí, eu gostei muito do comentário de vocês e fiquem à vontade para falar. E a gente vai lançar uns vídeos legais aí falando sobre outras coisas, mas a gente vai estar sempre nesse empate, né? Vamos falar sobre filmes de terror, vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre ateus, sobre espiritismo, o que você acredita, o que você não acredita. Então, você deixa os comentários. Quem quiser deixar pedido para falar sobre alguma coisa, a gente vai fazer uma busca, vai fazer um vídeo bem legal. E é isso aí, valeu!